meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema igrejas ou guetos religiosos. Meus irmãos, quem prega arrependimento, quem prega vida de renúncia, abandono de pecado, corre o risco de perder público. Agora, se o pastor prega uma mensagem, um evangelho superficial, banal, ele é ovacionado, ele vai ter sucesso e o pior, ele é cultuado. Meus irmãos, pastor que prega pirotecnia no púlpito, que oferece curas, riquezas, prosperidades e milagres, ele vai ser aceito rapidamente, enquanto aquele pastor que usa as palavras de Jesus, arrependimento e fé, ele é tido como um pastor ultrapassado. Meus amados irmãos, existe muitas pessoas dentro das igrejas que gostam de ouvir banalidades, que gostam de consumir banalidades. Não é à toa que temos cultos banais, mensagens banais, louvores banais, publicações banais, produzindo um cristianismo superficial, um cristianismo sintético, de consumo e sem exigências. Temos, por exemplo, nesse evangelho banal, superficial, nós vemos e temos declarações doutrinárias escabrosas, esquisitas. Temos revelações e profecias assintosas. E o pior é que diante desse cenário banal, nós temos evangélicos que se tornaram autênticos zumbis. Tornaram-se mortos vivos. Têm corpos, mas estão mortos porque não têm raciocínio, não têm discernimento. Então, diante desse cenário caótico, perdeu-se a noção do que vem a ser igreja. Esse é o grande problema. O que é igreja? Igreja é emprego para os ociosos? Absolutamente não. Igreja é um centro de convivência para a classe rica e uma catarse para a classe pobre? Também não. Igreja é uma comunidade para manter as pessoas sob controle, manietadas, manipuladas? Não. Igreja é um grupo de pessoas espirituais que se julgam superiores aos demais? Não. Igreja é uma entidade que prega, que ensina valores de grupo? Também não. Igreja é trampolim para projetar personalidades? Não. Então, diante de tantas desfigurações, o que é igreja? Meus amados irmãos, o mundo no qual estamos vivendo está cheio de guetos religiosos. Muitos do que temos hoje como igreja não é igreja. São guetos religiosos. Igreja deixa de ser igreja quando? Escute bem. Uma igreja deixa de ser igreja
quando o conceito de riquezas materiais, para ela, é o maior valor supremo da vida. Quando o conceito de riquezas materiais infiltra-se dentro de uma igreja, e ela acha que esse conceito de riquezas materiais é o maior bem supremo da vida, quando isso infiltra-se numa igreja, ela deixa de ser igreja. E em segundo lugar, uma igreja deixa de ser igreja quando o misticismo do mundo sem Deus infiltra-se dentro dela. E como resultado disto tudo, nós temos espiritualidade sem Bíblia, nós temos espiritualidade sem teologia correta, nós temos igrejas com um evangelho falso, nós temos igrejas engolfadas em heresias e em esquisitices, nós temos igrejas que não são igrejas, são tidas como igrejas, mas não são igrejas, são guetos religiosos. E esses guetos religiosos, que não são igreja, estão neurotizando as pessoas. Nesses guetos religiosos, as pessoas são chamadas a se refugiarem em um prédio chamado de santuário, de catedral, para fazer correntes, para fazer as famigeradas correntes de riquezas, de sucesso e de prosperidade. Aí tem-se o culto dos empreendedores, tem-se o culto das mulheres e homens de negócios, tem-se o culto dos empresários e por aí vai. As pessoas nesses guetos religiosos, que não são igrejas, são chamadas para fazerem a campanha do cajado de Moisés, a campanha da espada de Josué, são chamados para fazer a campanha dos 70 pastores, são chamados para a campanha do vidrinho de óleo vindo do Monte das Oliveiras, são chamadas a participarem da corrente do saquinho de sal vindo do Mar Morto. Isso é misticismo, misturado, juntado, agregado com o conceito de que riquezas materiais é o valor supremo da vida. Meus amados irmãos, o evangelho nesses guetos religiosos deixou de ser um chamado à transformação da sociedade, deixou de ser um chamado para transformar o coração do homem e se revestiu de uma concepção utilitária, perdendo, portanto, o sentido serviçal da vida cristã. Nesses guetos religiosos, a voracidade por dinheiro e por poder é assustador. Meus amados irmãos e irmãs, a voracidade da igreja não é ter poder material e nem é querer dominar os meios de comunicação. Essa não deve ser a voracidade da igreja. A voracidade da igreja, da verdadeira igreja do Senhor Jesus, é viver o evangelho. A voracidade da igreja deve ser o bom testemunho. A voracidade da igreja é viver à altura do nome de Cristo. A voracidade da igreja é assumir a postura de santidade e de independência. Quando eu vejo em Marcos 6,20, nós vemos lá em Marcos 6,20 que Herodes tinha medo de João Batista. A Bíblia é categórica. Herodes tinha medo de João Batista. O poderoso Herodes tinha medo de um pregador itinerante, sem respaldo político, sem respaldo militar. Sabe por quê? Porque João Batista tinha autoridade do céu e ele dizia o que deveria ser dito.
Ele olhou para dentro do olho de Herodes e disse: você é adúltero, não é lícito você estar com a mulher do seu irmão. Escute bem, meu amado irmão e irmã. O mundo só respeita uma igreja que não se acomoda, que não se adapta aos seus padrões. A igreja não pode assumir compromisso com ninguém, a não ser somente com Deus. João Batista não era comprometido com o regime político de Herodes. Não. João Batista era um pregador itinerante. A igreja tem que ser independente. É por isso que Herodes tinha medo de João Batista. A igreja não pode namorar líderes humanos, porque ela já está casada com o Senhor e deve fidelidade ao Senhor. Nossa fidelidade deve ser somente uma, para com Deus e para com o seu reino. Então o Evangelho, é preciso entender que o Evangelho não declarou a escravidão encerrada, de jeito nenhum. Sabe por que o Evangelho não declarou a escravidão encerrada? Porque ser crente é ser escravo de Cristo. Ser igreja é ser escravo de Cristo. Ser igreja e não ser gueto religioso é ser escrava de Cristo. Igreja que é igreja, ela salva o mundo. Ela distribui influência. Igreja que é igreja, marca a sociedade. Mas isso só é possível quando a igreja não perde a visão de que ela é escrava de Cristo. Agora, como distinguir um pastor de igreja e um pastor de gueto religioso? É muito simples. Pode prestar atenção. Os pastores dos guetos religiosos vivem exaltando o seu ministério, vivem exaltando a sua igreja e se gabando das obras sociais que a igreja dele faz. Os pastores dos guetos religiosos, eles montam sempre um esquema, uma máquina publicitária para projetar o seu nome, o seu ministério, a sua igreja. Existe muito narcisismo dentre os pastores dos guetos religiosos. Eles gostam de ser trombeteados com expressões do tipo assim: grande homem de Deus, canal especial de Deus, homem de palavra poderosa. Eles gostam disso. Eles gostam de receber esse tipo de expressões. E o pior, eles incentivam a membresia, o rebanho, a qualificá-lo como tal. Agora, o pastor de igreja, que não é gueto, ele só tem um objetivo. Só tem um objetivo: exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele só tem um objetivo: é limitar a ensinar todo o conselho do Senhor. Já os pastores dos guetos religiosos, eles pregam Freud como sendo Jesus. Eles ensinam autoestima como se fosse evangelho. Eles ensinam o poder do pensamento positivo como se fosse oráculo do Senhor. Os pastores dos guetos religiosos, que não são igrejas, eles apresentam um par de muletas como mensagem de Deus. Portanto, meus amados irmãos, tenhamos discernimento para não ficarmos manietados, presos, escravos desses guetos religiosos que não são igrejas. São apenas guetos religiosos. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém.